Oi gente, tudo bom? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Então, como vocês estão vendo no título, hoje eu vim trazer para vocês o relato de amamentação. Eu acho que eu cheguei a comentar no vídeo do relato do parto que a amamentação para mim sempre foi o meu maior medo e um dos meus maiores sonhos. O parto em si eu sabia que seria difícil, que seria doloroso, mas pra mim sempre foi uma certeza que isso iria acontecer de um jeito ou de outro, sendo parto normal ou parto cesárea, que seria difícil, seria doloroso, mas que ia passar e queria dar tudo certo. Minha filha ia estar aqui comigo, saudável, que era o mais importante pra mim. Só que a amamentação era uma incógnita, sempre foi uma incógnita pra mim. Eu vejo relatos de outras mulheres falando que doeu demais, que foi até pior do que o parto, que foi mais difícil que o parto, que machucou demais, que o peito ficou fissurado, ficou ferido. A gente não sabe quanto tempo vai durar essa dor. Algumas mulheres sentem por alguns dias só, 2, 3 dias nessa primeira pega, né? E aí vai ajustando e melhora. Algumas nem sentem dor, outras ficam 15, 20 dias, um mês. Então varia bastante. E aí eu sempre me pegava me imaginando se eu iria aguentar, se seria tão difícil pra mim do jeito que foi pra outras mulheres, outras mães. Mas a minha única certeza é que eu iria tentar até o fim, que mesmo doendo, mesmo com o peito fissurado, eu sabia dos benefícios que a amamentação, que o leite materno traz para o bebê. Então eu queria tentar com todas as minhas forças conseguir amamentar minha filha. Mas outro grande medo meu era se eu realmente iria ter leite. Um dos principais motivos de eu achar isso é porque minha mãe, ela não conseguiu me amamentar, não teve leite. Então eu ficava com medo disso ser genético. Por ela não ter tido leite, eu poderia não ter também. Enfim, mas depois eu fui pesquisar mais a fundo e vi que isso não é um fator genético. Pode ser que outras pessoas da minha família teve esse problema, mas não quer dizer que eu vou ter. Então eu digo pra vocês, fique calma, se sua mãe, sua irmã, sua tia, não sei quem, não conseguiu amamentar, não teve leite, não quer dizer que você também não vai ter. É uma coisa muito individual e principalmente psicológico. Então eu tentei não pensar muito nisso, mas é bem difícil. No finalzinho ali da gestação eu até consegui parar de pensar, porque o meu foco era no parto, era em como seria, principalmente depois que eu acabei descobrindo que não seria parto normal, que eu teria que ir para uma cesárea. E aí os meus pensamentos mudaram um pouco o foco, mas desde o início praticamente era só a amamentação e o medo de como é que seria o meu futuro, né? O que me aguardava mais na frente. E aí com 7 para 8 meses eu comecei a ver muita live. Se eu lembrar o nome, eu acho que eu ainda sigo ela no Instagram, se eu não me engano ela é médica. Eu vou deixar aqui no Instagram dela. Ela sempre faz lives e dá dicas sobre a pega do bebê, o que você deve fazer nesse início. E uma dica muito importante, porque quando você tá grávida, parece que liga o botãozinho do palpite. Todo mundo tem um palpite diferente pra te dar e você fica louca, porque cada um é de um jeito. Alguns falam pra passar a bucha no peito, pra calejar, outros falam pra colocar o peito no sol, pra sei lá o que, bota a casca de banana se o peito estiver ferido, usa tal pomada antes do bebê nascer, até quando você está gestante, não só depois que o peito está machucado. Enfim, muitas coisas que você vai ouvir falar. E aí é bom você pegar uma pessoa que você realmente sabe, que entende do assunto, e focar só naquilo, sabe? Só no que aquela pessoa está indicando para você. E foi isso que eu fiz. Na verdade eu segui 2 pessoas, uma pediatra, uma eu tenho certeza que é pediatra, a outra é médica, mas eu não tenho certeza qual é a especialidade dela. Eu comecei a assistir as lives, pesquisei muito sobre a pega, o que eu deveria fazer, como deveria fazer, né? Porque uma delas, na verdade as duas, indicava sempre fazer a pega inversa, que não é aquela pega maravilhosa que a gente sempre vê,
nas fotos, que é a mãe amamentando com o bebezinho assim no colo, tudo bonitinha. Isso é sempre, a gente faz depois, quando o bebê já tá maiorzinho, porque a boca do bebê já tá maior, ele pode pegar de qualquer jeito o seu peito que não vai machucar. Mas nesse início, a boca do bebê é muito pequenininha, então tem que ter um jeito certo para você conseguir colocar ali e não machucar. Mas enfim, eu sempre pulo as etapas, né? Eu tenho que parar e seguir o roteiro direitinho. Eu até fiz a cola aqui, mas quem disse que eu olho isso aqui e sigo certinho? Não, eu quero atropelar as coisas. Mas vamos lá. Eu comecei a ver essas lives dos 7 meses até quase iníciozinho do 9º mês. Chegou no 9º mês, meu foco mudou, foi pro parto, esqueci a amamentação. Comecei a me preocupar quando ela nasceu, né? Assim que eu fui pro quarto, que eu saí da cesárea, do pós-operatório, colocaram ela no meu peito e ela já mamou. Naquele momento eu não cheguei a sentir dor, foi mais uma aflição, porque assim que ela pegou, foi uma sucção muito forte. Eu não esperava que um bebê tão pequenininho tivesse tanta força. E aí eu até me assustei, meu Deus, ela tem força, né? E aí foi aquela afliçãozinha no começo, nessas primeiras pegas, mas tudo certo, não doeu, não machucou. E foi passando durante o dia, fui me acostumando ali com o jeito de pegar o bebê. Só que eu não conseguia fazer a tal da pega inversa que eu tinha visto nas lives, que é pegar a cabecinha do bebê com uma mão, com a outra mão acertar o peito, fazer um C com a mão no peito e colocar a cabeça do bebê direcionada ao peito. E aí tem que direcionar mais ou menos, e o bebê que tem que ir até o peito, não é pra enfiar o peito direto na boca do bebê. Só que o bebê é muito pequenininho nesse início, eu não tinha jeito direito com o bebê, nunca nem tinha pegado um bebê no colo, imagine recém-nascido desse jeito. E aí eu não tinha jeito direito pra pegar ela nessa posição, com uma mão só e com a outra pegar o peito, não dava certo pra mim. E aí eu fui do jeito tradicional mesmo, colocava ela no braço e tentava, fazia o C com o peito e direcionava certinho pra ela poder mamar. Aparentemente estava com a pega certa, as enfermeiras até foram lá no quarto, olharam direitinho, falaram que estava com a pega certa, ela estava com a boca bem aberta. Não é para fazer boca de peixinho nesse início, a boca do bebê é muito pequena. Se ele for fazer uma boca de peixinho, vai pegar só o bico, e não é para pegar só o bico, é para pegar a areola toda. Então eu fui fazendo isso, fui tentando colocar o máximo de peito possível dentro da boca dela. E aí, desse primeiro dia, deu tudo certo, não senti dor, foi mais um incômodozinho, uma aflição. E aí o problema começou no segundo dia. Eu não estava sentindo aquela dor terrível, mas começou umas pontadinhas que estavam me incomodando de manhã. E aí, quando chegou mais ou menos umas 11 horas, ela não quis mais mamar de jeito nenhum. Eu passei a tarde inteira tentando fazer ela mamar. E bebê, eles não podem passar de 3 horas sem mamar, se não tem a queda da glicemia, acaba entrando em icterícia, enfim. Não pode, tem que ter no máximo de intervalo de 3 em 3 horas. Chegou um momento que já estava passando essas 3 horas e nada dela querer mamar. A gente tirava a roupinha dela, ela acordava, colocava no peito, ela no máximo dava uma sugada, 2 sugadas e voltava a dormir. E a enfermeira falava, não, ela tá com sono, deixa ela então dormir, a gente tentou. Se ela não quiser, espera mais 1 ou 2 horinhas e tenta de novo. E foi passando 1, 2, 3 e nada dessa menina mamar. E aí chama outra enfermeira, vamos tentar de novo, tira a roupa dela, senta na poltrona de amamentação, pode ser a sua postura, pode ser não sei o que, nananã. Lá na maternidade, eu tava tentando com uma almofada embaixo, no travesseiro mesmo da maternidade, colocava no meu colo, não lembro se eu colocava reto ou colocava dobrado, e colocava ela em cima. E aí eu tentava de tudo, tentei na cama deitada, tentei sentada, tentei na poltrona e nada dela mamar. E aí até a obstetra, que foi lá para avaliar meus pontos, tentou também
E era um tal de pega no meu peito, coloca na boca da menina, e pega não sei o que, e tenta de um jeito, tenta de outro, nada. Aí até que por fim eu desisti, eu já tava começando a ficar com medo de em algum momento eles quererem dar fórmula, porque ela não tava pegando meu peito. Mas não era de não tá conseguindo pegar, e sim é porque ela queria dormir, ela não queria mamar. E aí a enfermeira falou pra tentar deixar de novo e depois tentar mais um pouquinho. Dessa última vez que a obstetra também foi lá, ela chegou a mamar um pouquinho, mas bem pouquinho. E eu consegui fazer mesmo ela pegar, já era quase a noite, já tava no finalzinho da tarde, se não me engano já era umas 6 e meia por aí. E aí ela mamou bem. E eu, ai, graças a Deus. Só que nessa de tentar de qualquer jeito fazer ela pegar, acabou machucando mais ainda o meu peito. E durante a madrugada também eu tava com medo dela não querer mamar e querer ficar dormindo. O jeito que ela pegava o meu peito eu deixava. E foi a pior coisa que eu fiz na minha vida. Porque no dia seguinte, que foi o dia que a gente foi embora, meu peito estava muito machucado. Não dava pra ver a ferida ainda, só dava pra ver bem vermelho. Mas doía demais, doía demais. Eu lembro que um pouquinho antes da gente ir embora, eu fui dar mamar pra ela. Um braço eu segurava ela, com o outro braço eu apertava a fraldinha de pano e mordia com toda a força e a lágrima escorrendo de dor. E eu só conseguia pensar, meu Deus, é essa dor. É essa dor que tanto as pessoas falavam e eu morria de medo. É essa dor terrível que eu vou ter que aguentar por sei lá quanto tempo. E o que me aguarda, né? E eu tentava me distrair, tentava pensar em outras coisas, mas não dá, gente. Na hora daquela dor, você só consegue se concentrar em apertar alguma coisa e chorar. Chorar é o que resta pra gente. Eu precisava amamentar minha filha, ela tava com fome, eu não queria dar fórmula. Principalmente nesse início, que era o colostro que tava descendo. Eu sei da importância que tem esse primeiro leite do bebê, né? Que é como se fosse a primeira vacina do bebê. Traz muita imunidade para eles. Então eu focava em alimentar ela e tava tudo bem, eu ia aguentar e vamos que vamos. E aí durante todas as mamadas daquele dia foi desse mesmo jeito, segurando uma fraldinha. Ah, esqueci de falar. Uma coisa que eu fiz desde a maternidade até mais ou menos uns 20, 30 dias de vida dela foi usar a fraldinha de pano como rosquinha para proteger o bico do peito. Pegava uma fraldinha de pano mesmo dela. Tem as rosquinhas próprias para isso, para colocar no seio. Só que eu não quis investir nisso porque eu sabia que tinha como fazer com a fralda. Peito vaza, então eu teria que ficar o tempo todo lavando aquelas rosquinhas, eu teria que comprar mais de um par. E era um investimento a mais que naquele momento eu achei desnecessário. E deu tudo certo, consegui fazer com a fralda, então tentem vocês fazer com fraldinha, se não der certo aí sim, invistam nas rosquinhas, porque realmente vale a pena proteger o bico do seio, porque tá muito sensível. E aí eu pegava a fraldinha dela, enrolava assim, chegou um momento, eu fazia tudo certinho, direitinho, dobrava e tal, nananã. Só que chega um momento que qualquer jeito que sair, saiu e tá tudo certo. E aí deixava assim, um buraquinho no meio para encaixar o bico do peito aqui e não encostar o bico do peito na camisola ou no sutiã, porque fica muito sensível nesse início, então qualquer coisa, qualquer atrito roçando ali no bico só piora. Então eu fazia essa rosquinha e me ajudou bastante. E aí chegando em casa persistiu aquela dor, aquele incômodo, e morde a fralda pra cá e anda com as rosquinhas de um lado pro outro pela casa. E é a coisa mais linda que vocês vão ver durante um mês. Mas fazer o que, né? Faz parte do processo. E aí no quarto dia meu leite desceu. Eu lembro que eu sentia muito calafrios. Eu tava normal conversando, de repente dava um arrepio, eu me tremia toda. Ficava com aquela sensação de febre. Só que aí eu via no termômetro, não tava aquela coisa, febre. Tava febrilzinho, uma temperatura um pouquinho mais elevada do que o normal, mas nada considerável. E
peito pesando demais. Eu não cheguei a sentir dor no peito daquela descida do leite. Eu senti o peito pesado. Eu tirei um pouquinho na bombinha. Se eu não me engano, acho que eu tirei 30 ml de cada peito, porque eu tinha medo de tirar muito leite e acabar estimulando mais ainda a produção. E como ela estava mamando bem, estava mamando de 2 em 2 horas, eu não vi necessidade de tirar muito leite. E aí durante o banho eu também apertava o peito para poder diminuir aquele excesso que estava ali, escorreu o excesso. E tentei não tomar banho com a água muito quente, porque a água quente acaba estimulando também mais a produção de leite. E outra coisa que aconteceu também, que eu estranhei bastante, não tinha associado naquele momento a descida do leite, depois que fui parar para pensar e achei que pode ser que seja isso, meu rosto pipocou de bolinha. Não chegava a ser espinha, mas ficou todo cheio de carocinho, cheio de bolinha, principalmente na bochecha, na testa e no queixo nem tanto, mas a minha bochecha ficou toda vermelha e cheia de bolinha. E aquilo no início coçava bastante, ficava incomodada, coçando, e depois parou de coçar, mas ainda assim continuou tudo pipocado. E durou mais ou menos umas 2 semanas, 1 semana e meia, 2 semanas. E eu associei com a descida do leite porque foi no mesmo dia. No dia que desceu o leite, eu comecei a sentir essa sensação de febre e logo em seguida minha bochecha encheu de bolinha. Então, eu acho que realmente foi da descida do leite, foi da pojadura. Dos efeitos da pojadura foi isso. E nesse 4º dia também eu vi meu peito de fato machucado. Era bem no bico mesmo, no meio da face do bico. Tava como se fosse uma meia-lua assim, embaixo do bico, como se fosse um sorrisinho. A pontinha era menorzinha e aí ia abrindo no meio, assim. Eu até tenho foto, mas aí o YouTube vai acabar me barreirando, então sem condições. E era como se fosse uma queimadura, sabe? Tava bem escuro ali naquele pedaço. E a sensibilidade também era de uma queimadura, como se eu tivesse ralado o peito em algum lugar. E de fato né? A pega estava errada e aí o bico de peito ficava ralando no céu da boca da minha filha. E aí acabou fazendo essa queimadura, essa fissura. E com o tempo eu percebi isso. Eu fui sempre tentando ajeitar a pega dela. E eu sabia como é que era a pega, como deveria ser. Eu sabia que o queixo dela deveria estar mais inclinado, mais encostado aqui na parte de baixo. Ela deveria pegar mais em cima do que embaixo. Se eu não me engano é isso. Se estiver errada, eu vou colocar na legenda aqui, porque eu não lembro mais, né? Hoje em dia, o jeito que ela pegar, pegou e tá tudo certo, não machuca mais, porque a boca dela já é maior, então não machuca desse jeito, né? Mas nesse começo a gente tem que ter muito cuidado. E aí eu passei a sempre tentar ajeitar direitinho a pega dela. E no 5º dia foi um dos piores dias. Na verdade, acho que do 3º ao 5º dia, mais ou menos 5º, 6º dia, foram os piores. Foi quando começou a dor e o momento que eu vi o peito fissurado até ele chegar a sangrar. Nesse 5º dia, eu lembro que eu estava voltando da rua nesse dia, eu fui tentar dar a vacina da BCG nela, ou cheguei a dar a vacina nesse dia. E aí, quando parou em casa, eu no carro mesmo, eu dei mamar pra ela, já tava na garagem de casa, então eu tirei ela do bebê conforto e dei mamar pra ela ali no carro mesmo, porque ela tava chorando, irritada. E eu senti dor e me apertando toda curvada. Quando eu tirei ela do meu peito, o queixo dela cheio de sangue. E aí eu olhei pro meu peito e tava uns pingos de leite e em volta o sangue escorrendo embaixo. E aí eu comecei a chorar. Meu Deus do céu. Chegou no ponto da minha filha beber sangue. Tava realmente muito machucado. Eu não tinha o que fazer. Eu não podia parar de dar mamar para ela. Ela precisava mamar, precisava beber leite. Um dos peitos estava um pouquinho mais ferido do que o outro. E aí eu tentei
evitar esse peito mais ferido, pelo menos por 2 mamadas. Como ela estava mamando mais ou menos de 2 horas, de 2 em 2 horas, dava 2 horas, eu tava mamando no peito, e aí passava mais 2 horas, em vez de eu passar pro outro peito, eu dava de novo aquele peito. E tirei um pouquinho do peito que estava maiorzinho com a bombinha para poder esvaziar e não ficar tanto leite e acabar empedrando. E aí, durante esse dia, eu fui tentando fazer isso, tentando dar... E aí eu tentei dar um folguinho para aquele peito que estava mais ferido. E aí os dias foram passando e graças a Deus começou a melhorar. No 7º dia, que foi o dia que eu passei na consulta com a pediatra dela, o retorno com a pediatra, ela me deu uma amostra grátis de pomada, que foi essa aqui, a Milar. A minha obstetra também tinha indicado essa pomada pra mim, só que é uma pomada cara e eu achava que ia acabar deixando mais sensível, porque só do toque ali da roupa já tava irritando mais, machucando mais, por isso que eu tava colocando as rosquinhas. Imagine uma pomada que iria deixar aquela região sempre molhada, então eu pensava, não vai dar certo, vai machucar mais ainda, não vale a pena pagar 60, 70 reais numa pomada que não vai ter resultado desse jeito. E aí eu acabei não comprando. E quando chegou uma semana pós-parto que eu fui na pediatra, ela me deu essa pomadinha de amostra grátis. Eu usei bem pouquinho. Era uma das indicações dela, eu usar bem pouquinho, colocar no dedo, tipo, passar um pinguinho no dedo, espalhar e colocar no peito, só com aquele pinguinho em cada peito, né? Não precisava tirar o excesso quando ela fosse mamar, nem limpar nem nada, até porque era bem pouquinho que eu passava, então não tinha nem excesso para tirar. E aí eu acho que realmente ajudou. Já estava começando a melhorar, graças a Deus, mas a pomada deu uma ajuda. E aí quando fez mais ou menos uns 9 para 10 dias, começou a doer só assim que ela pegava. Quando ela pegava no peito, dava a primeira, segunda, terceira sugada, dava aquela afliçãozinha, aquela fisgada, e depois já passava, eu conseguia dar mamar para ela tranquilo. Bom, gente, eu esqueci de falar, de novo, eu esqueci de falar alguma coisa. Roteiro pra quê, não é mesmo? Filha. Na maternidade, o teste da linguinha dela deu duvidoso. E aí a fono pediu pra eu passar numa outra fono, fora da maternidade, pra poder refazer o teste e ver se estava tudo certo. Só que aí, no retorno da pediatra dela, com 7 dias de vida, retorno não, né? Primeira vez da pediatra dela, porque ela na maternidade foi um outro pediatra. A pediatra olhou e falou que realmente ela estava com a língua presa. E aí ela me deu o contato de uma dentista e falou que ela iria avaliar lá e se precisasse poderia fazer a frenectomia lá mesmo, no consultório que ela realiza os procedimentos. E aí com 15 dias eu fui na dentista, levei ela na dentista, não estava doendo mais tanto na amamentação. Doía assim que ela pegava, nas primeiras sugadas e depois passava. E aí a dentista avaliou e falou que ela tinha a língua presa, mas não era muito considerável, uma língua presa muito considerável. Era um nível mais baixo, mais fraco. Não sei explicar, gente, mas não era aquela língua presa que tinha o freio bem lá em cima, era meio que intermediário. Se vocês colocarem foto no Google, dá pra entender mais ou menos o que é. Eu lembro que quando ela me falou, a primeira coisa que eu fui fazer foi pesquisar no Google, né? Porque a gente não tem jeito, o médico fala, mas a gente vai pesquisar. E aí ela falou que para eu tentar primeiro estimular, porque como ela ainda era muito novinha, poderia ser que isso se consertasse sozinho. E aí ela pediu para eu fazer o uso de chupeta e tentar fazer a limpeza da linguinha dela toda vez que ela fosse mamar, terminasse de mamar, eu colocaria uma gaze no dedo, molhava com água, espremia bem, secava bem para tirar o excesso
e passasse embaixo da língua dela, o dedo, estimulando a língua para fora, assim, colocava por baixo da língua e puxava para cima. Eu não fiz uso da chupeta, eu tinha medo de prejudicar na anatomia da boca dela. A amamentação também eu tinha medo da confusão de bico, então eu preferi não utilizar. Como ela não deu certeza que realmente iria funcionar, era um teste que a gente iria fazer, poderia ser que iria resolver, mas poderia ser que não também. Então eu preferi não arriscar. Que coisa. E só fiz a limpeza mesmo com a gase. Quando ela deixava, porque ela se irritava demais e travava a boca para eu não colocar o dedo na boca dela. Mas eu fui tentando. E quando ela fez 30 dias de vida, 15 dias depois daquela avaliação, a gente retornou lá para poder ver se realmente tinha funcionado ou não. E aí ela perguntou: você fez uso da chupeta? Ela não aceitou. Nem tentei, nem comprei. Mas enfim, acontece, tem alguns bebês que realmente não aceitam a chupeta. Pois é. E aí ela realmente não soltou a língua, tá da mesma forma, então vamos ter que fazer a frenectomia. E a gente fez ali no consultório mesmo, fez a anestesia local e realizou o cortezinho. E aí no dia que a gente foi fazer a frenectomia, já não estava mais sentindo incômodo na hora da amamentação, já tinha 30 dias que ela tinha nascido, então já tinha me adaptado, feita a pega certinha, já tinha cicatrizado a fissura do peito, então pra mim já estava tudo certo. E aí que eu me iludi. Por isso que eu vim aqui falar com vocês que a amamentação ela é uma luta diária, é uma conquista diária, na verdade. Quando a gente pensa que já está tudo certo, que não tem mais o que acontecer, que a gente já passou por tudo e que vencemos a batalha, acaba acontecendo mais algum imprevisto. Quem é que me acompanha aqui no YouTube já viu que eu fiz o relato da crise dos 3 meses. Foi bem complicado essas 2 semanas, 1 semana e meia. E eu contei que eu acabei fazendo associação ao peito. Tudo pra ela acabou sendo o peito. Ela acordava de madrugada, ela queria ficar sugando. Ela nem fazia uma mamada efetiva mesmo, ela só queria ficar ali chupetando o peito. Se ela tava com sono, ela queria o peito. Se ela tava com fome, ela queria o peito. Se ela queria se acalmar, era peito. Tudo pra ela era o peito naquele momento. Eu pensei muito se eu realmente iria falar sobre esse assunto. Eu me julguei muito, me senti muito culpada. Então eu acabei não falando pra ninguém. Só que eu vi que isso pode estar acontecendo com outras mamães e pode vir a acontecer. Então pode acabar ajudando alguém. E depois dessa crise dos 3 meses, que ela acabou fazendo essa associação, durante a madrugada, ela começou a despertar muitas vezes para eu poder sugar e ficar mamando. Ficava realmente chupetando, sabe? Chupetando o peito. E eu cansada, esgotada durante todo o dia que eu tinha ficado com ela, tentando estimular ela de várias formas, porque aqui em casa eu não deixo ela ficar de frente para telas, televisão, celular, tablet, nada disso. E aí tem que tentar de várias formas entreter um bebê, né? E aí chegou um momento que toda vez que eu tinha que dar o peito para ela de madrugada, me dava uma agonia, uma aflição muito grande. Comecei a dar o peito já deitada mesmo. Eu não chegava a levantar mais ela, eu só virava pro lado, colocava o peito pra fora e tacava na boca dela. Depois dessa crise dos 3 meses, eu passei mais ou menos uma semana sentindo esse incômodo. Não queria usar essa palavra, mas era meio que uma repulsa, sabe? Eu colocava o peito na boca dela e dava uma aflição, uma vontade de tirar ela de qualquer jeito do meu peito. E aí eu parava e pensava, por quê?
por que eu tô sentindo isso, se esse sempre foi o meu sonho, sabe? Sempre sonhei em amamentar a minha filha, em ter esse momento com ela, essa conexão com ela. Então por que eu tô sentindo isso, esse incômodo todo para poder tirar ela do meu peito? E aí chegou um momento que eu realmente tirei ela do meu peito. Eu tirava ela incomodada e tentava distrair ela e fazer ela voltar a dormir. Só que ela não queria, ela queria o peito de qualquer jeito. E era só à noite que eu sentia isso, só durante a madrugada. Eu não sei se fazia parte do cansaço. Eu pesquisei e parece que tem um termo para isso, essa agonia da criança sendo amamentada. Só que eu não queria acreditar que isso estava acontecendo comigo. Eu pensava que não, que deveria ser só realmente o cansaço. Eu queria descansar e ela queria ficar chupetando e iria ficar por minutos, horas, sabe lá quanto tempo iria ficar sabe-se lá quanto tempo ela iria ficar assim, até se acalmar e até relaxar e dormir, né? E aí eu tentava me distrair, mas não tem como. Durante a madrugada eu não posso pegar um celular e clarear, porque iria acabar estimulando ela, a claridade, e aí que ela não ia querer dormir mesmo. Então a minha opção ou seria deixar ela mamar e voltar a dormir sozinha, ou tentar pegar ela e ficar ninando, andando pela casa, só que eu tava muito cansada, precisava dormir. E aí eu começava a ficar estressada e só piorava essa sensação. E foi mais ou menos uma semana dessa luta de tentar tirar isso, de me tirar essa sensação, esse pensamento ruim. Com isso também tentar tirar a associação do peito dela. Funcionou, hoje em dia ela já consegue dormir sem mamar. E aí, graças a Deus, eu consegui tirar a associação do peito dela. Até porque eu tive que voltar a estudar. E eu tiro o leite, deixo congelado na geladeira, tudo certinho, e meu esposo dá a mamadeira pra ela. Sim, estou dando mamadeira. É pouco tempo, é só durante a manhã e 2 vezes por semana. Então não tá influenciando na amamentação. Mas eu acho que eu não vou ter problema com isso em relação à confusão de bicos. Já se foram 4 meses e meio, ela já se adaptou, já entendeu que o peito é a fonte de alimento dela. Fonte de alimento principal, né? E, enfim, tudo certo com a amamentação. E aí, como eu consegui tirar essa sensação ruim de mim, desse incômodo durante a madrugada, foi realmente tentando pensar em outras coisas, pensar o quanto a amamentação é maravilhosa, como eu consigo me conectar com a minha filha, tentar tirar um pouquinho as mamadas dela durante a madrugada. Como também estava uma época de muito calor, ela acabava acordando suada, com calor, incomodada. E aí o que fazia ela relaxar e voltar a dormir era o peito. E aí eu tentava fazer outras formas de acalmar ela. Eu dava o peito, com medo dela estar com sede. Mas aí eu dava um pouquinho, via que ela já tinha mamado, já tinha sido suficiente, só tava aquele chupetando mesmo. Aí eu tirava e tentava fazer ela dormir de outras formas. Por fim eu consegui diminuir essas mamadas na madrugada e deu tudo certo. Essa sensação ruim, esse incômodo, esses pensamentos ruins passaram. Ela diminuiu um pouquinho as mamadas na madrugada. Ainda tá mamando de madrugada pra relaxar quando ela acorda. E tô querendo mamar de novo. E é isso, gente. Eu vou terminar o vídeo por aqui, porque já tem uma neném estressada aqui querendo mamar. Minha filha toda babada, meu Deus do céu. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Espero ter conseguido ajudar de alguma forma. Graças a Deus, a minha experiência nesse início da amamentação não foi tão ruim. Eu já vi mamães relatando que durou muito mais tempo de dor. Praticamente de dor mesmo ruim. Eu senti por uma semana, depois foi mais quando ela pegava. E com mais ou menos de 15, 20 dias já tinha passado, eu não sentia mais dor nenhuma. E foi isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever no canal. Comenta aqui embaixo como é que foi a experiência de vocês. Um beijo e até a próxima. Beijo.